E nesse vídeo eu quero mostrar a vocês se o novo Redmi Note 12S teve uma melhora comparada ao seu antigo modelo Redmi Note 11S, pois quando você vê um celular novo de uma linha, você pensa que teve melhorias ou que deve ser o melhor da linha. Só que isso não aconteceu muito nesse Note 12S. O Note 11S foi lançado em 2022 e fez muito sucesso por ser um bom celular que entregava bons recursos, alinhado a um bom preço. O Note 12S foi lançado nesse ano, em 2023, e a gente vai ver se houve uma melhora na linha Redmi Note 11S. E os links deles ficam na descrição e nos comentários, caso eu queira saber mais deles. E começando pelas dimensões, o Note 11S conta com 15,99 cm de altura, 7,39 cm de largura, 0,81 cm de espessura, pesando 179 gramas. Enquanto que o Note 12S conta com 15,98 cm de altura, 7,38 cm de largura e 0,80 cm de espessura, pesando 176 gramas. E a última versão do sistema operacional do Note 11S é o Android 12 MIUI 13, enquanto que o Note 12S já vem com o Android 13 MIUI 14. Já na parte de processador, os dois trazem o mesmo processador, com dois núcleos com 2.05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E os chipsets deles também são iguais, então eles contam com o MediaTek Helio G96. E já na parte de CPU, a gente já viu que eles são iguais, então traz um celular com 8 núcleos, uma frequência de 2.05 GHz, com um tamanho de semicondutor de 12 nanômetros, e já na parte de benchmarks, eles também foram muito parecidos, e algumas versões eu vi o Note 12S sendo um pouco melhor, mas como eles têm o mesmo processador e chipset, vão bater quase os mesmos pontos. Já na parte de processamento, eles trazem uma GPU com Mali G57, com uma frequência na GPU de 850 MHz. E já na memória RAM, os dois celulares também são iguais, trazendo uma memória com LPDDR4, contendo versões de 6 ou 8 GB de memória RAM. Já em armazenamento interno, o Note 11S traz uma memória com FS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna. Enquanto que o Note 12S traz uma memória com FS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 ou 256 GB de memória interna. E já a memória externa no microSD, tanto o Note 11S quanto o Note 12S consegue ter uma memória com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, eles também são iguais, então não mudou a tela deles. Tanto o Note 11S quanto o Note 12S traz uma tela com 6.43 polegadas, com uma resolução em Full HD com 1080 pixels, uma densidade de pixels de 409 pixels por polegada, com um tipo de tela com AMOLED e com a taxa de atualização de 90 Hz. Já na parte de câmera, eles também são iguais, com o Note 11S apresentando 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 108 megapixels, uma abertura focal de 1.9, que é uma abertura que serve para uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é aquelas imagens mais amplas, mais abertas, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma lente macro, aquelas que você tira com imagens mais próximas, com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Redmi Note 12S conta com uma lente principal de 108 megapixels, uma abertura focal de 1.9, uma lente ultra-wide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2 e uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E já sobre o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar, ambos os celulares contam com quase 1,5 de polegada. E já a resolução das fotos dos dois é de 12.000 por 9.000 pixels. Também na câmera frontal deles são parecidos, então os dois celulares contam com uma câmera frontal com 16 megapixels, com uma abertura focal de 2.5 e o Note 12S com uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, também são iguais, não modificando quase nada. São dois celulares que vão gravar em Full HD em 1080 pixels e uma gravação a 30 fps, e na câmera frontal também vão conseguir gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, tanto o Note 11S quanto o Note 2S conta com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E são dois celulares com sensor de impressão digital, que fica na parte lateral do celular, e eles contam com infravermelho, e também algumas versões deles podem conter o NFC. Já na proteção de tela, o Note 11S traz uma proteção com o Gorilla Glass 3, enquanto que o Note 12S ele não mencionou sua proteção de tela.
E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E já na parte de jogos também não tem tanta surpresa, o Note 11S no Free Fire consegue rodar no Ultra a 60 FPS, como também o Note 12 conseguindo rodar no Ultra a 60 FPS. Já no PUBG, o Note 11S consegue rodar no HD a 30 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no HD a uns 28 FPS. Já no Call of Duty, o Note 11S consegue rodar no médio a uns 40 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no médio a uns 39 FPS. Já no Fortnite, o Note 11S consegue rodar no médio a uns 24 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no médio a uns 25 FPS. Já no Arena of Valor, o Note 11S consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no Vida a 60 FPS. Já no Asphalt 9, o Note 11S consegue rodar no máximo a 30 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no máximo a 30 FPS. No eFootball 2023, o Note 11S consegue rodar no alto a 45 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no alto a uns 42 FPS. Já no Ark, o Note 11S conseguiu 20 FPS no épico, como também o Note 12S conseguindo rodar no épico a uns 23 FPS. Já no Genshin Impact, o Note 11S consegue rodar no médio a uns 21 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no médio a uns 20 FPS. Já no Black Desert, o Note 11S consegue rodar no alto a uns 29 FPS, como também o Note 12S conseguindo rodar no alto a uns 30 FPS. E por fim, no League of Legends Wild Rift, tanto o Note 11S quanto o Note 12S conseguem rodar no super alto a 60 FPS. O resultado dessa comparação, começando pelo design, no design não teve alteração nas dimensões, eles mantêm uma construção bem parecida, apesar que na traseira do Note 12S parece ter uma traseira um pouco mais brilhante do que a do Note 11S um pouco mais fosco, e a disposição das câmeras do Note 12S teve uma leve mudança no layout, até porque o Note 12S não apresenta um sensor de profundidade. Mas a construção deles continua sendo feita em plástico, e já as cores, o Note 11S traz versões como preto, um branco e azul, enquanto que o Note 12S traz versões como preto, um azul e um verde. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com empate, pois não vi nenhuma diferença tão grande. O Note 12S trouxe o mesmo processador e o mesmo chipset usado no Note 11S. Nos jogos meio que eles empataram em tudo, e quando tinha uma diferença era de poucos FPS. É um bom chipset, mas eu achava que a Xiaomi iria trazer alguma novidade nessa parte de desempenho. Só que ela não fez isso. Mas no geral eles conseguem rodar jogos bem, os casuais vai rodar no alto ou no ultra numa boa taxa de FPS. Já em jogos mais pesados, você jogar no alto ou no médio pode comprometer um pouco a experiência, mas ainda assim você consegue rodar esses jogos com uma boa taxa de FPS. Já para a câmera, meu voto fica para empate, pois eles contam com a mesma lente e sensores no celular, são dois celulares com 108 megapixels, mas essas câmeras são boas, conseguem tirar boas imagens, são lentes que têm uma boa saturação nas imagens e conseguem ter uma boa nitidez. Em ambientes com pouca iluminação, eles conseguem tirar fotos satisfatórias, e a gravação dos dois são feitas em Full HD e eles também têm uma boa captação de áudio, e além disso eles têm uma boa estabilização também. Já na parte de bateria e tela, a bateria meu voto vai para empate, pois os dois contam com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts, e para a tela também, eles vão empatando, porque os dois contam com uma tela em Full HD, com AMOLED e 90 Hz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Note 12S leva essa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades, tudo. Então, o preço do Note 11S está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, é uns R$ 1.340. A versão de 6 GB de RAM com 128 de armazenamento. E a versão de 8 GB com 128 de armazenamento está numa faixa de 1.350, 1.380 por aí. Enquanto que o Note 12S, na versão de 8 GB com 256 de armazenamento, você está encontrando por volta dos 1.350. O fato é que não teve mudança no Redmi Note 12S. Praticamente a Xiaomi pegou o Note 11S, colocou um acabamento um pouco diferente, atualizou o Android, coisa que o Note 11S ainda pode atualizar também, e o Note 12S trouxe um pouco mais de armazenamento com 256. E no restante, ele repetiu praticamente tudo. Então, qual será que vale a pena? O Redmi Note 12S vale mais a pena no momento, pois ele está mais barato, sendo com mais armazenamento e mais memória RAM. E como ele é um celular mais novo, tende a receber mais atualizações do que o Note 11S. O Note 11S deve receber a MIUI 14,
e o preço dele deve ficar um pouco mais caro que o do Note 12S, porque se a Xiaomi colocasse o Note 11S mais barato, ninguém compraria o Note 12S, porque são praticamente a mesma coisa. Só que mesmo assim, ainda são dois bons celulares, têm um excelente conjunto, trazendo bom desempenho com ótimas câmeras, uma tela com muita qualidade e uma bateria com uma ótima autonomia. O grande diferencial que você tem que se atentar é no preço deles, e se possível você pegar o Redmi Note 12S, que ele vai receber mais atualizações, e tentar pegar a versão de 6 ou até a de 8 GB, e com armazenamento de 256 GB, porque assim você consegue durar por muito mais tempo. Por isso que o custo-benefício de hoje fica para ele. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!